Se você veio do meio rural e trabalhou na roça desde criança, em regime de economia familiar, junto com os seus familiares, saiba como este tempo rural pode antecipar a sua aposentadoria. Fica neste vídeo que eu vou te explicar um dos documentos mais importantes para conseguir este tempo, que é a autodeclaração rural. Como que esta autodeclaração vai te ajudar no reconhecimento do tempo rural? Este é um documento formal, ele é obrigatório a partir de 2019, então todas as pessoas que pedirem este tempo rural vão precisar preencher este documento. Mesmo que você não tenha contribuído antes de novembro de 1991, esse tempo pode sim ser reconhecido. O que é esta autodeclaração rural? É um documento formal. Ao final deste vídeo eu vou te mostrar o modelo desse documento e ela relata toda a sua história de vida rural. O local onde eram feita a produção, quais eram os membros da família, qual era a atividade, o período efetivamente trabalhado. Então, ele é um documento que ele precisa ser preenchido de maneira correta. Por que esse documento ele é tão importante? Ele é o primeiro passo para o reconhecimento do tempo rural em regime de economia familiar lá perante o INSS. Sem esse documento, o INSS não vai reconhecer. Antes, eles agendavam justificação administrativa, com declarações do sindicato, mas a partir de 2019, esse documento se tornou obrigatório. Então, você vai verificar como que deve ser preenchido. Quais são os documentos que são aceitos como prova para você preencher essa autodeclaração? Pode ser a certidão de nascimento ou casamento, sua e dos seus irmãos, bloco de notas rurais, o bloco do produtor, comprovante da residência, comprovante da propriedade rural, todos os registros escolares, caso você tenha estudado numa escola no meio rural, é preciso pegar e buscar o histórico escolar, outros documentos também em nome dos pais, certidão de batismo. Também é importante ter dos irmãos, a certidão de nascimento dos irmãos, onde conste a qualificação como lavrador ou agricultor. Fotos também, é possível juntar essas fotos para demonstrar o meio rural. Quanto mais documentos, melhor. A autodeclaração ela é preenchida por campos, então ela terá 6 campos para preenchimento. O primeiro são os dados pessoais, depois o período efetivamente exercido, você vai colocar o período de data a data, o nome dos membros da família, qual que era o endereço da propriedade, quem era o proprietário, é importante ter o CPF do proprietário, o tipo de produção, o que era produzido lá no meio rural, se era plantação de milho, de arroz, feijão, café, enfim, se tinha produção de galinha, porco, enfim, qualquer coisa que tinha lá na época, vocês vão ter que declarar ali no tipo de produção. Também tem informações sobre se eram exercidas alguma atividade extra na propriedade, tá? Então, se não era, por exemplo, não tinha nenhuma outro tipo de atividade além da produção para a subsistência da família, você pode deixar em branco e, ao final, assinar todas as vias. A importância de você ter uma pessoa que te oriente para o preenchimento desta autodeclaração, porque caso você declare qualquer coisa que não bate com os documentos que você está apresentando, ela não será ratificada. O INSS não vai validar esse documento. Então, é muito importante ter essa orientação para que os campos sejam preenchidos de maneira correta, com base nos documentos reais que vocês têm da família. Caso o INSS negue o tempo rural, existem saídas. Existe a saída do recurso administrativo ou ainda ir para a via judicial. Então, todo o processo, desde o início dele, ele tem que estar instruído com os documentos para a prova dessa atividade rural. Você pode estar deixando esses anos rurais para trás se você não se organizar com a documentação. É importante avaliar, se você veio desse meio, fazer uma avaliação individual, se esse tempo vai te ajudar na sua aposentadoria. Veja, este é o modelo deste documento que nós estamos conversando. Esta é uma autodeclaração oficial, ela foi preenchida, tá? Ela foi preenchida aqui, ó, desde os campos iniciais, campo 1,
o campo 2 com o período da atividade, que era regime de economia familiar. Neste caso, o pai dessa senhora era o proprietário, então a gente vai informar aqui, ó, o grupo familiar, colocar o nome, quem era, o pai, a mãe, qual que era a relação em relação ao imóvel. Aqui se houve forma de cessão, nesse caso não houve. Aqui é importante esse item 3.1, porque são dados em relação ao imóvel. Quem era o proprietário, qual o nome da terra, quantos alqueires eram explorados. Então, tudo isso aqui é preciso. Por que tem vários campos? Porque às vezes a pessoa não teve só em um momento essa atividade rural. Se ela teve em várias terras, ela vai preencher cada uma delas. Neste caso, ela só teve um período aqui em um determinado local. Aqui no 3, aqui vem a produção, ó, o que era produzido lá. Neste caso, era milho, feijão, mandioca, arroz, batata doce, para a subsistência da família. Então, era uma produção para que ela e os 7 irmãos conseguissem sobreviver ali no regime de economia familiar, com a documentação dos pais. Então, este é um campo importante. O 3 aqui também pode deixar em branco caso não tenha sido explorado nenhum outro tipo de atividade. Ao final, a assinatura em todas as vias. Caso seja por representação, vai ter o representante aqui, assinatura em todas as vias. De preferência que o próprio segurado assine este documento. E agora eu vou te mostrar como que este documento foi reconhecido lá no INSS, justamente o período que ela estava pedindo a solicitação. Esse documento, autodeclaração, ele foi validado com as demais provas que foram anexadas no processo. E agora este documento é o documento do INSS no processo, demonstrando o período que foi reconhecido rural. Então, com base naqueles documentos, ela teve de 1975 até 1987, são 12 anos rurais reconhecidos. Então, o preenchimento daquele documento, orientado de forma correta, pode antecipar a aposentadoria dela. E nesse caso é uma demonstração clara de que ela conquistou aí 12 anos rurais que vão entrar na conta da aposentadoria. Então não deixe para depois para avaliar a sua situação. Se você conhece alguém ou se você veio do meio rural, solicite uma avaliação individual, porque você pode estar deixando todo esse tempo sem a inclusão, se não for feito da forma correta. Meu nome é Flávia Queiroz, atuo na área previdenciária há mais de 15 anos e estamos aqui para te ajudar e te orientar no melhor caminho para a aposentadoria possível.